Esta mensagem tem procurado você por motivo muito serio e altamente recomendado que você não ignore este vidéo efficace au final pour problema podrá surgir em sua vida. Filho querido aqui quem vos fala e o seu Deus. C'est de toda a coisa que tu t'en feito. Comme a tua vida se das luta se das brigas e do sofrimento quero que você saiba que independentemente das circunstâncias permanecerá aqui sempre. Ao seu lado não pesades culpa e também. Não arrange culpado para os percalços da tua vida 1.11. A culpa não foi sua Deus está agindo. Agora sua vida e ele está cada vez mais próximo de você e ele quer que você divida o seu fardo como ele dex de uma vapor. Toda a sua vida me leve escrevações para ter uma vida me leve sem roupa. Curta agora este vidéo se você acredita. E Deus se lembre-se de ficar até au final. Para a culpa não pesar sua consciência. Nous vimos monte de coisa sobre. Jésus ter morido por todo mundo. Sabemos que somos parte deste mundo mas. Você sabia que Jésus morreu precisamente por você antes de Jésus vir para a terra. E ele já conhecia você e ele sabia qual seria a sua aparência e ele sabia o seu nome e ele conhecia a sua personalidade. E ele conhecia seu pecado mas medo que conhece você e ele amou você e ele amou você tanto que se você tivesse sido a única pessoa a viver na terra e ele teria vindo para morrer por você. Você não é somente entre mito e rosto na multidão quando ele estava pendurado na cruz e ele tinha você e monte ele sacrificou a própria vida para que você pudesse viver eternamente como e ele você e a razão de Jesus ter vindo vivido morido e levantado do túmulo pela morte dele e ele pagou pelo seu pecado e ele conhece você intimamente e ele quer que você o conheça aquele que morreu para que você pudesse viver para sempre 1212 au CU est reservado para aquele que crime que Jesus Cristo é o único Salvador. Deus não vai forçar você a amá-lo e crer nele mas tem o grande desejo de você crer nele passar como ele é a eternidade. Amor forçado não é amor verdadeiro escreva 1212 para passar a dedicar todo o seu amor a Jesus. Lucas 4 versículo 80 ao Jesus lhe responde está escrito adorará ao Senhor te Deus so e ele servirá você. Vai enfrentar tentação incrível e sua vida. Saiba que Jesus também passou por isso. E ele conhece a batalha que você enfrenta. Você tem os mesmos recursos espirituais que Jesus tinha. Você tem a palavra a oração e o amor do seu Pai celestial. Poder do Espírito Santo estava como Jesus. E o Espírito Santo vive em você Jesus. Se tu a palavra de Deus para Satanás você tem toda a palavra de Deus e sua mão e além disso você tem Jesus no seu intercedendo e se favor e ele lido como o diabo o derrotou completamente. Satanás quer colocar para fora o que há de pior e no mas Deus pode colocar o melhor e non aproxima VM que você estive cara a cara como os conselho esperto de Satanás cita a escritura para ele a face da tentação não branque comme Satanás e ele conhece os seu ponto fraco e là que ele vai tentar tomar o que há de bom e você fique ligado. Sirva a Deus se fuja do diabo mille de tempo de mudança e tempo de esperança e tempo de renovação Deus está quebrando a maldição que assolará a sua vida. Senhor está agindo para mudar a tua história. A temporada de benção milagre já está acontecendo.
Escreva mil ideias se você acredita que Deus e o poder compartilha esta mensagem comme cinco pessoa da sua família veja andame. O agir de Deus em sua vida faça agora esta oração comigo. O grande misericordioso Deus neste momento. Libero toda a culpa arrependimento que tem me aprisionado. Perdoa-me por minha fala passada. Concede-me a graça de aprender comme ela. De moda trilhar caminho de renovação. De transformação Deus diz nao de sejo que você fique preso. A culpa do passado quero encoraja-lo a buscar a transformação e viver uma nova vida e mim quero que você tenha paz. Alegria e a liberdade de assumir novo propósito e sua vida venha para perto de mim não ignore. Quando o bateau a tua porta quero participar da tua vida quero que a tua descendência seja alcançada pela minha graça e su Deus sou capaz de restaurar vida curar ferida conduzir você e uma vida repleta de bênçãos. Porta aberta completamente livre do peso das roupa escreva minha vida pertence a Deus para afirmar comme fait Salmo 34 versículo 17-18. Os justo clamam o Senhor os vos livro de toda a sua tribulação. O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salva-vos de espírito abatido aquino e mostrado a promessa de que Deus está atento aos justo ou seja aquele que buscam viver de acordo com a sua vontade seguem. Ce principio quando essa pessoa clamam a ele o Senhor ou sua oração intervém sua vida além disso o Salmo destaca a proximidade de Deus como aquele que tem o coração quebrantado e o espírito abatido e ele se importa profundamente como aquele que está passando por momento de dor. Tristeza e desanimo Deus não apna está presente nesse momento difícil mas também me oferece salvação alivio e consolo aos que estão abatido. Portanto esse versículo no lembram que mesmo em meio a tribulação podemos encontrar conforto e esperança em Deus. E ele é capaz de nos livrar de toda a nossa aflição e trazer cura aos coração quebrantado quando clamamos a e ele com sinceridade e ele no ouve edge. E nosso favor trazendo libertação e restauração. 1515 Deus está encorajando você agora a confiar nele toda a circunstância de sua vida e ele está perto e atento a sua necessidade. Deus está libertando você de toda a tribulação de sua vida. Escreva 1515 para reivindicar esta palavra. Você está tendo daquele diamé. Que horrive você simplesmente quer parar o mundo e dar o fora nada faz. Sentido nada ajuda você lutar contra a lágrima. Você está dominado pela tristeza e dor. Possivelmente ninguém poderia entender. Talvez ninguém mesmo entenda a não ser Deus. Deus promete dar força a você nas sua ora mais difícil pesa e ele de todo. Ce coração e ele vai dar a você aquilo que é melhor para você e lhe mostrar. Camino a seguir e ele vai secar a sua lágrima e ele carregará ce fardo pesado. E ele é muito melhor nisso do que você. Confie no braço forte de Deus. Descanse Deus diz o suo se consolo. E em meio às dificuldades aflição da vida e sua fonte segura de esperança e conforto e sustento você no ce momento de tristeza angustia e dor. Não se sinta desanimado ou abatido meu filho. Estou pronto para envolvê-lo e me braço e dar a você amor e cuidado. Busca a mim você encontrará o verdadeiro sentido de sua vida. Escreva quero os braços do Senhor não. Se esqueça de compartilhar esta linda mensagem do seu. Leia este salmo comigo. Salmo 107 versículo 1 ao 12. Deus pela sua bondade. Bem graça a Deus o Senhor porque ele é
Bom porco se amor dura para sempre. Orasa au final. O Deus me pe amoroso neste momento me. Dirijo a ti comme coração contrito e. Cheo de emoção. Reconheço a minha falibilidade a mina. Fraqueza os pecado que cometi diante de ti. Perdo senor portoda avezem que. Me deviei do te camino portoda a. Transgresso que cometi contra ti. Contra os me semblante. U confesso os me pecado diante de ti. Sabendo que so tu es capaz de perdoar e restaurar. Sinto o peso das mina falta e comme. Profundo arrependimento que me voltate. Peso te que abra o solo do me. Coração para que u possa enxergar. Claramente os me hero e me afaste. De les comme determinação. E em te imenso amor e misericordia. Derrama sobre mim o te perdão. Lava-me completamente de toda a impures e culpa. Capacita-me a mudar abandonar os. Camino do pecado e a trilhar uma vida. De retidão e santidade diante de ti. Ajuda-me o Deus a ser instrumento do. Te perdão e amor para como os outro. Que eu possa perdoar da mesma forma que. Tu me perdoas e que o amor compexao. Que rosbo de ti se estendam a todo que me cercam. Senor peso te que me fortaleza em. Mina jornada de transformação e. Crescimento espiritual que o te. Espírito Santo me guie e me capacite a. Vive uma vida em conformidade como a tua. Vontade te agradeço Deus por tua. Graça que excede toda a minha fala. Agradeço te por ter o perdão infinito e. Pela oportunidade de recomeçar recebe. Neste momento a minha oração sincera de. Arrependimento e o me de sejo de seruem. Servo fiel et obediente. Et em nom de Jésus Amen.